Bom dia a todos, especialmente ao meu querido amigo Erickson Porto, amigo de longa data, que me convidou aí para fazer um estudo e uma reflexão sobre o livro do grande advogado paranaense Leandro Nunes, que escreveu sobre o sistema adversarial, que é o grande desejo dele no sistema de produção de provas e de administração, vamos dizer assim, do processo no direito processual penal. Eu sou professor já há mais de 20 anos na área penal e na área processual penal, já lecionei por 15 anos na PUC Minas Gerais, já lecionei na Faculdade de Direito Asa de Brumadinho, na Faculdade de Direito de Machado, cursos aí feitos por escolas preparatórias para concurso público, Mega, Alexandre Carvalho, Space Mill, diversas escolas aí preparatórias para concursos públicos, e fui convidado aí para fazer uma reflexão sobre essa bela obra, onde o professor Leandro Nunes busca discutir a questão dos sistemas processuais adotados no Brasil desde 1941, quando o nosso código passou a ter vigência, o nosso código até hoje, e que foi influenciado aí pelo fascismo italiano, né, o Código Rocco da Itália, na época da Segunda Guerra Mundial, que o fascismo estava muito forte ali com Mussolini, né, em 1941, e aqui no Brasil adotava também algumas ideias, vamos dizer assim, até um pouco despóticas de Getúlio Vargas. E o que isso influenciou, o que isso modificou e o que deseja o autor Leandro Nunes no que diz respeito aos sistemas adotados. Na obra de 2008 do grande professor Torinho Filho, Processo Penal, ele traz ali 3 sistemas adotados no mundo e no Brasil, dos sistemas de processo penal no que diz respeito à atividade dos interlocutores, dos envolvidos no processo. O primeiro é o chamado sistema inquisitório. O sistema inquisitório, que veio lá do direito canônico, ele diz que o magistrado, ele concentra em suas mãos toda a estrutura processual, seja de investigação, de acusação, de formulação de provas e de julgamento. O sistema acusatório, que é inclusive o que defende o professor Leandro Nunes nessa obra, é aquele em que veio do direito grego, onde há uma divisão de tarefas no processo penal. Existe um órgão investigador, um órgão acusador, um órgão, ou um sujeito que vai fazer a defesa, e um outro órgão que é o julgador. Existe também o sistema misto, que veio do direito francês, que veio lá do sistema que nós chamamos de o juizado de instrução, aonde existe um procedimento preliminar de produção de provas que é administrado pelo juiz, e logo em seguida então é que vem ali uma divisão de tarefas e de atribuições para acusar, se defender e julgar. Por isso misto, um sistema híbrido, onde tem ali no início um sistema inquisitivo e logo em seguida um sistema acusador. Qual foi o que o Brasil adotou? Olha, obviamente, como eu disse aí na introdução, como nós copiamos ou pelo menos trouxemos ali influências do Código Rocco da Itália, um código extremamente fascista, o nosso sistema inicial foi, sem sombra de dúvidas, um sistema muito semelhante ao sistema inquisitório. Acontece que, com as reformas que vieram com o passar do tempo, o nosso sistema passou a ser um sistema acusatório, onde tem ali uma clara, uma patente distribuição da investigação feita pela Polícia Judiciária, a acusação feita pelos órgãos do Ministério Público, estadual pelo Promotor de Justiça, federal pelo Procurador da República, a defesa feita pela Defensoria Pública ou a advocacia privada e o julgamento feito
né, pelo magistrado. Então, hoje, eu posso dizer em 2021 que nós temos ali um sistema acusatório. Aí se pergunta, e com essa nova legislação chamada pacote anticrime, como é que ficou essa questão aí do juiz de garantias, né, que foi inserido ali no artigo 3º, letra A, aonde fala que o sistema é acusatório, o artigo 3º fala sobre isso, e que o juiz ele tem que se afastar, né, da produção de provas, mas é ele quem administra. É um sistema misto? A princípio parece um pouco com um sistema misto, mas não esse que nós acabamos de falar. É um sistema híbrido, onde tem uma fase inicial, preambular da persecutio criminis, onde o juiz ele vai não administrar a investigação, mas ele vai controlar, monitorar a investigação para que não haja abusos. E ali ele também não se vincule absolutamente o que foi buscado. Por que isso? Eu entendo isso como uma coisa extremamente inteligente, isso é interessante para o nosso processo penal. O juiz que participa ali dessa fase preambular não é o mesmo que vai julgar. Isso daí traz até um fortalecimento maior para a questão da imparcialidade, né, do magistrado. Estamos aí esperando que o artigo 3º e seguintes passa a ter validade, que ele foi suspenso, né, no ano passado pelo ministro Luiz Fux. Estamos aguardando aí que ele possa então ser dado a eficácia dessas reformas que ocorreram no nosso Código de Processo Penal, que eu acho extremamente salutar. De qualquer maneira, o professor e advogado paranaense Leandro Nunes, ele faz aí diversos questionamentos, ele traz ali uma parte no seu artigo que eu achei muito interessante, é que o brasileiro tem uma mentalidade inquisitiva, e esse artigo foi escrito, se eu não me engano, em 2017, e foi inserido num livro que partiu de uma reunião, de um congresso que ocorreu também, se não me engano, lá no Chile, nessa época, e que tinha como grande objeto discussões de cunho até políticos. E nessa parte do artigo, onde ele fala dessa mentalidade, essa mentalidade que ele fala neoliberal, é até o tema do artigo dele, essa mentalidade muitas vezes fascista, muitas vezes de extrema direita, que pode atrapalhar as grandes conquistas que obtivemos, principalmente depois, né, de 1985, ele traz isso no artigo dele, com a queda do golpe militar e a Constituição de 1988, que trouxe ali garantias, direitos fundamentais, direitos humanos, para as pessoas que são investigadas e são acusadas, inclusive aquelas que são condenadas. Então ele traz ali um certo temor de que essa mentalidade neoliberal, essa mentalidade de extrema direita que nós observamos até os dias de hoje, né? Esse governo influencia um pouco nessa questão. A gente observa aí os simpatizantes do governo do Jair Bolsonaro indo às ruas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção militar, pessoas que não têm ideia do que aconteceu em 1964 até 1985 e buscam aí, vamos dizer assim, perdas e limitações de direitos, principalmente grandes direitos que nós conquistamos, que foi o habeas corpus, como disse Ferrajoli em suas obras garantistas, direitos humanos e direitos fundamentais para que nós possamos aí viver numa sociedade igualitária, numa sociedade sem a intervenção estatal de forma despótica, como aconteceu nos regimes autoritários, desde a construção do nosso código, que estava ali também em regime totalitário. Então o autor ele trata muito desse assunto. Outros autores dizem que existe uma certa confusão, vamos dizer assim, entre esses sistemas, que como eu disse aí na minha introdução, dada na obra de 2008
de Tourinho Filho, os sistemas inquisitorial, o inquisitório, o sistema acusatório e o sistema misto, existe uma diferença disso com os sistemas. O primeiro diz respeito aos sujeitos processuais, a divisão, vamos dizer assim, de tarefas de cada um, não, buscando a não concentração de todas as tarefas na mão de um só sujeito, com o que parece demonstrar o grande advogado e professor Leandro Nunes, nessa obra que nós estamos fazendo uma reflexão, que seria o Adversarial System e o Inquisitorial System. São duas coisas diferentes. Esses sistemas têm até nomes parecidos, mas são situações diferentes. Um diz respeito à atuação dos sujeitos do processo. No sistema acusatório, que é o que ele busca, é o sistema onde existe uma nítida diferença de quem investiga, quem acusa, quem defende e quem julga. Beleza, o nosso Código de Processo Penal veio se adaptando a esse sistema. O artigo 3º, letra A, deixa muito bem claro que hoje o nosso sistema é acusatório, apesar da origem ter sido inquisitiva, e apesar de ainda existir alguns resquícios, o artigo 156, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal, que trata lá de provas, diz lá que o juiz pode fazer a produção antecipada de provas ex officio. E no inciso 2 ali, diligências urgentes, ele também pode, ex officio, tomar tais atitudes. Isso advém um pouquinho aí do sistema inquisitorial, mas é claro que é feito de uma maneira bem imparcial, como toda atitude judicial deve ser, e ali os sujeitos do processo, obviamente, que estão acompanhando essas atitudes que são feitas pelo magistrado, mas conquistas foram feitas, até porque a formulação das provas hoje, principalmente, por exemplo, na inquirição de testemunha, os protagonistas são as partes, o órgão do Ministério Público e o órgão de defesa. Isso daí foi retirado, aquele sistema presidencialista do juiz, do questionamento das testemunhas. Então, assim, muitas conquistas foram feitas. E nós estamos observando também que a busca pelas provas, que seriam aí que vem esse segundo nome, o Adversarial System, o sistema das partes, e o Inquisitorial System, que diz respeito à formulação de provas. Essa questão aí já está sendo aceita pela jurisprudência, não existe ainda uma legislação que trata a respeito disso, mas o Ministério Público Federal, em 2017, ele trouxe uma instrução interna, uma instrução normativa, se eu não me engano, número 180 ou 181, aonde traz ali os procedimentos de busca de provas feitas pelo Ministério Público, que na verdade é aquela discussão que a princípio finalizou em 2015, onde o Supremo Tribunal Federal admitiu a investigação do Ministério Público. Na verdade, seria ali a busca de provas, que é o que realmente o Ministério Público deseja. É claro que, até pelo princípio da paridade das armas, a advocacia privada não deixaria barato isso. E agora, há 2, 3 anos atrás, um provimento, um ato interno também da OAB, se eu não me engano, 188, trouxe também a possibilidade da colheita de provas através do advogado, que seria a investigação privada feita pelo advogado e uma equipe multidisciplinar que o auxiliaria na busca dessas provas. Então, assim, a tendência está sendo realmente esta. O Brasil está aí no caminho de uma persecutio criminis, onde os sujeitos do processo, no acto trium personarum, eles são distantes, mas umbilicamente ligados, e cada um desenvolvendo as suas atribuições na colheita de provas e no andamento processual. Isso torna o processo, no meu entendimento, mais seguro, mais justo, mais igualitário, e para que seja evitado ao máximo o chamado strepto judice, ou seja, o escândalo do processo.
aonde a figura do investigado e do acusado antigamente é tão demonizado, hoje talvez ele consiga garantir os seus direitos, principalmente de não exploração da sua imagem, não divulgação do processo de forma como a mídia vem fazendo nos últimos anos, onde pode trazer esse escândalo, onde pode denegrir absolutamente a sua imagem e aonde possa ele ter aí a sua ampla defesa, o uso de todas as técnicas e jurídicas possíveis para que ele possa se defender da força estatal, que sem dúvida é algo muito, muito forte. Eu sempre digo que o advogado ele é o Davi contra um Golias, porque o nosso sistema, na sua origem, ele era absolutamente um Golias. O advogado se defendia de um Estado onde o Estado investiga, onde o Estado acusa e onde o Estado julga. E muitas vezes aí ele tem um aparato, você vê a própria polícia judiciária tem ali à sua disposição 1, 2, 3 delegados de polícia com 2, 3 promotores participando da investigação, com 20 investigadores, escrivães, viaturas, armas. Você vê o complexo, a estrutura de peritos, médicos legistas, e você, um simples advogado, tendo que lutar aí contra essa figura gigantesca, né? Talvez até um gigante adamastor, para poder trazer os direitos do seu cliente. Muitas vezes o advogado ele não busca a absolvição. O advogado muitas vezes, e deve ser sempre assim, ele deve buscar o direito, a justiça. Porque se seu cliente não cometeu delito, que ele lute com unhas e dentes para provar a sua absolvição. Se ele praticou o delito, que seja imputado a ele o delito em que ele, onde ocorreu a tipificação. E os direitos inerentes à execução, ao devido processo legal. Então o advogado ele deve lutar sempre, sempre pelo direito e pela justiça. E para que ele consiga isso, mister se faz então essa divisão de tarefas e a diminuição gradativamente, como disse Ferrajoli, nas suas obras garantistas, a diminuição gradativamente da força estatal e desse sentido absoluto do jus puniendi. O Estado ele não é detentor do jus puniendi para fins de punir, só para que se realmente ocorreu o fato típico. Um grande abraço a todos, fica aí a minha alegria, a minha satisfação de ter sido lembrado pelo grande e velho amigo Erickson Porto. Espero aí que essa minha reflexão, dessa bela obra desse doutrinador, desse articulista Leandro Nunes do Paraná, ele me foi dado aí essa possibilidade de fazer uma reflexão. Fica aí meu agradecimento, um bom dia a todos e agradeço também vocês aí que dispuseram desse tempo aí para poder ouvir as minhas considerações sobre a obra. Um grande abraço, Erickson, um abraço a todos.